Como é que é, pessoal? Daqui é o Epsi novamente para mais um vídeo. E hoje um vídeo especial porque tem aqui um amigo meu, que é o Paulo. O Paulo é um avaliador certificado, não é? Sim, o meu nome é Paulo Matias, eu sou perito avaliador de imóveis, estou registado na CMVM e faço avaliações para o sistema financeiro em Portugal, a título particular, para diversos fins, para tribunais, para particulares, para partilhas, seja o que for, sim. E então porque é que eu trouxe aqui o Paulo? Porque houve muito pessoal com dúvidas em relação à avaliação de imóveis. O Paulo já trabalha comigo já há algum tempo, faz uma avaliação de muitos dos meus imóveis. E aqui a questão que se coloca é, muita gente tinha perguntas sobre como é que são feitas as avaliações dos imóveis, como é que são processadas, e eu então tenho aqui uma série de questões que vou perguntar ao Paulo. E outra coisa que eu quero que vocês saibam, vocês também me colocaram questões no Discord, Instagram, Twitter, eu vou fazer todas essas questões que vocês me colocaram ao Paulo, para o Paulo também vos responder diretamente no vídeo. O Paulo tem um site, ele também faz avaliações sem ser para o banco diretamente, faz avaliações para pessoas, certo? Faz serviços. Sim, a título particular, seja para venda, por isso, compra, se tu também tens uma avaliação, partilhas, se queres fazer uma avaliação de um imóvel, já sabes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, por isso também podes clicar no link, mandas um mail, contactas, esta tem lá o teu telefone. Sim, tem lá os contactos todos. Diretamente podes falar com o Paulo e o Paulo ajuda-te em tudo. Vamos falar como é que são avaliadas principalmente as casas dos bancos. Quando o banco te faz uma avaliação, basicamente muita gente quer saber, porque vai fazer um crédito de habitação e quer saber como é que são avaliados os imóveis. Ou seja, não é o banco que faz avaliações, o banco contrata uma empresa externa, porque os bancos em Portugal não fazem avaliações diretamente, não é? Exato. São empresas de avaliação, independentes, que fazem as avaliações, atribui a uma empresa, ok? Essa empresa, mediante a área onde está o imóvel, vai atribuir a um técnico que trabalha nessa zona, ok? Pronto. Eu estou a perceber. Imagina, se for aqui no Grande Porto, eu posso ser um dos técnicos que vão lá, ou seja, eu recebo o pedido no sistema, e tu vais lá fazer ligo ao contacto que está lá no processo para agendar a visita, verifico se a documentação está toda de acordo com o que é suposto estar e faço a marcação do agendamento para a avaliação. Pronto, e vou lá ao local. Que documentos é que tu precisas de ter para fazer uma avaliação específica a um imóvel? Para o sistema financeiro, para os bancos? Sim. Ok. Assim, normalmente... Que ferramenta é que usas para fazer essa avaliação? Os documentos que precisas? Os documentos dos imóveis? Documentos de imóveis. Documentos todos é caderneta predial urbana, sim, que é das o documento das finanças, certidão de registro predial, exatamente, documento do registro predial online, se for uma fração autónoma, ou seja, um apartamento, será a certidão da fração e do prédio também. Se for uma moradia em propriedade total, é a certidão do registro predial da propriedade, ok? Pronto. Então temos a caderneta, a certidão de registro predial, as plantas dos imóveis, ou seja, se for um apartamento, a planta do apartamento, para saber todas as áreas, sim, as áreas estão abrangidas. Relativamente às plantas, há bancos que obrigam a ter essas plantas, há bancos em que a planta é um documento facultativo, ok? Imagina, o Millennium BCP obriga a ter as plantas, a Caixa Geral de Depósitos também, ok? O Santander, se for uma moradia, tem que ter plantas, se for um apartamento, não obriga a ter, ok? Ou seja, mas o ideal é ter a documentação toda, sempre, ou seja, caderneta, certidão, plantas e a licença de utilização. Também, do imóvel. Sim. Opcionalmente, podem entregar também o certificado energético, se tiverem. A base sem a qual nós nem sequer vamos aos locais à partida é a caderneta e a certidão. Imagina, se eu não tiver a documentação toda, o que é que se faz? Se for um documento que é relevante, a avaliação pode ir condicionada à entrega posterior desse documento no balcão do banco. Okay? Ou seja, tu vais lá, mas depois ficas condicionado a isso? Sim, imagina que eu venho ver esta casa, não é? Mas não tinhas a dás-me a caderneta, as plantas, mas não dás a licença. Okay. A licença fica condicionada porque para o imóvel ser transacionado em Portugal tem que ter uma licença de utilização. Ele tem valor comercial. Se não tiver a licença, ele não tem valor comercial. Por isso tem que entregar o documento, tem que existir. Se for um imóvel anterior a 1951, tem que ter a certidão em como é isento de licença de utilização. Se existirem áreas que não estejam identificadas, por exemplo, na caderneta predial ou na planta, ou na certidão predial, ou seja, basicamente alguém constrói uma casa e depois constrói um anexo ou constrói áreas que não fazem parte da planta e do início do projeto que estava definido, à socapa, não é? Como se costuma dizer, essas áreas vão contar para alguma coisa? Para a avaliação? Sim, em termos de avaliação não conta. Se forem áreas que estão nitidamente ilegais, que foram feitas a posteriori, não são avaliadas, ok? Ou seja, quando muito, dependendo da instituição de crédito. Mas é enviado alguma informação para o banco sobre isso? Sim, ou seja, e depois o banco pode obrigar a reparar essas áreas? Não, isso não tem nada a ver. Agora, é assim, eu vou ao local, eu vou verificar as áreas do imóvel. Temos que verificar sempre, ou seja, venho já com a documentação do imóvel, se estiverem de acordo, é escrito no relatório que foram feitas medições onde se verificaram as áreas registadas. Se houver uma divergência de áreas entre o existente e o que está registado, também se coloca lá essa informação. Ou seja,
fizeram-se medições e verificaram-se divergências. Exato. Nomeadamente, imagina, na cave que tem uma área de mais de 30 metros quadrados, existe um anexo que não está registado, isso fica tudo escrito no relatório. Okay? Áreas não registadas. Agora, não são avaliadas. Eu pensei que às seja, vezes não é atribuído um valor comercial a essas áreas. Eu pensei que às vezes o facto, imagina, de um banco, um cliente chegar lá e pedir um crédito e essas áreas não existiam, estás a ver, o banco dirá, mas se estas áreas não existem, vocês têm que pode haver problemas, se na caderneta diz que tem uma área de terreno de 300 metros quadrados e uma área bruta de construção de 200 e depois na certidão do registro predial tem uma área completamente diferente, aí pode haver problemas, porque mesmo na escritura tem que estar coincidentes ou com uma diferença muito pequena em termos percentuais de áreas. Okay? Mas há uma coisa que são os terrazos. Por exemplo, os terrazos, a maior parte não aparecem averbados na caderneta predial urbana. Não estão lá indicados como áreas dependentes, mas são áreas dependentes. Ou seja, tendo as plantas, eu posso considerar, tendo o projeto aprovado da casa, eu vou avaliar todas as áreas que estão no projeto aprovado, mesmo que não estejam na caderneta. Se não tiver as plantas, e se não tiver nenhum documento que comprove que aquelas áreas estão legais, não as posso contabilizar. Ou seja, a avaliação vai muito para baixo. Pronto, pode ir um bocadinho para baixo, sim. Se vamos supor que eu tenho uma casa que tem ar-condicionado, caixaria dupla, stores elétricos, painéis solares, isto é uma mais-valia? Assim, tudo o que é qualidade é. Ou seja, conta também como ou seja, a avaliação vai melhorar muito por causa disso? Vai, porque vai melhorar, dependendo do tipo de equipamentos que eu tenho instalados, melhora. Porque assim, quando vamos avaliar o imóvel, vamos ver vários parâmetros para avaliar, ok? Faço uma visita, vou ver, em primeiro lugar, a localização, que é o parâmetro, a partida mais importante em todo lado, não é? Depois vamos ver também qualidade de acabamentos e o estado de conservação da casa. Ou seja, quando eu digo qualidade de acabamentos, estamos a ver com os materiais com que é feita a casa, ou seja, acabamentos, pavimentos, paredes, materiais de construção usados, tipo de caixaria, se é uma caixaria com vidro duplo ou não, se tem corte térmico ou não, se tem stores elétricos, todos os equipamentos instalados, ok? Stores elétricos, aquecimento central, ar-condicionado, sei lá, aspiração central, som ambiente, conta tudo, então? Sistemas de domótica. Eu estava na ideia que não. Tudo, tudo não fosse... Imagina. Eu estava na ideia que, imagina, eu tinha um T2 com ar-condicionado, piso radiante, não sei o quê. E depois tinha um T2 exatamente com as mesmas áreas, despido. Mas a nível de estrutura estava tudo igual. Sem equipamentos. Vale menos. Assim, mas vale muito menos, é a minha questão. Vale porque assim, estamos a fazer uma avaliação do mercado, não é? Ou seja, eu sou o investidor, um comprador, eu vou comprar um apartamento sem esses equipamentos, eu vou pagar menos, não é? Se quiser um apartamento com aquecimento central, ar-condicionado, vou pagar mais. Mesmo mais pelos metros quadrados, os metros quadrados também são importantes, ok? Mas quer dizer, então, em que o metro quadrado aumenta, ou quer dizer que só no final dos metros quadrados todos validados, de um e do outro, vamos supor os dois T2, tu vais contabilizar mais X por causa desses equipamentos? Não, é assim. A área também, ou seja, os parâmetros que são avaliados são os seguintes: é a localização do imóvel, as áreas são verificadas e são também, há um processo que se chama o processo de homogeneização, que é quando estamos a comparar imóveis, ou procurar imóveis para avaliar o nosso, temos em conta a localização dos imóveis, as áreas, o nível de acabamentos e qualidade e o estado de conservação, ok? Ou seja, eu quando vou procurar imóveis, se eles forem exatamente iguais ao meu em termos de qualidade, que é o que estamos a falar, não é? Exato. Eu digo que é igual, ok? Se eu for buscar um imóvel que é pior que o meu, porque não tem esses acabamentos, eu retiro uma porcentagem de valor. Ok. Se eu digo que é melhor, acrescento, ou seja, eu tenho cada amostra que eu vou buscar, para avaliar um imóvel, vamos buscar amostras, não é? Para determinar um valor ao metro quadrado. No mercado o que é que existe. E o processo chama-se o processo de homogeneização, que é, eu vou pegar nesse parâmetro que é a qualidade, e em cada amostra eu vou dizer se é igual, se é um bocadinho superior à minha, se é muito superior, se é exageradamente superior, ok? Para tornar igual à minha, para determinar o valor ao metro quadrado do meu imóvel. Porque assim, agora se me disseres assim, que não, eu tenho, este imóvel tem aquecimento central, ok? E este segundo tem ar-condicionado. É um sistema de climatização, ok? Há quem goste mais de um, há quem goste mais do outro. Agora, entre um que tem e um que não tem que se valorizar o que tem. Porque, nitidamente, tem melhor qualidade e quem vai comprar está disposto a pagar mais por isso. Estou a perceber. Okay? Estou a perceber. Em relação ao mercado imobiliário, o que é que tu pensas? Está super inflacionado? Está no valor? Assim, o que é que eu não posso fazer especulação nem faço especulação, não é? Agora, assim, o que eu tenho assistido, e todos temos assistido, não é? São factos, não é? Que eu todos os dias avalio imóveis, não é? E todas as semanas, todos os meses avalio imóveis, não é? E tem-se verificado nos últimos anos que tem sido um crescendo contínuo, não é? Um crescendo contínuo de valorização dos imóveis. Exato. E é assim, por exemplo, agora, nestes últimos 2 anos, de pandemia que tivemos, que estávamos a falar há um bocado sobre isso,
verificou-se que apareceu no mercado de arrendamento muitos imóveis que não havia, não é? E isso fez os preços baixarem Neste caso, bocado. eu acho que terá sido o alojamento local. Principalmente nas zonas da Baixa do Porto. Na Baixa do Porto, há 2 anos, querias alugar um imóvel, não havia. E agora são centenas e centenas e centenas. Mas também, ainda assim, se calhar são tipologias de T0s e T1s. Sim, Mas o T3 claro, não é sim. fácil também. Não é? Pronto, mas os valores baixaram um bocadinho. Agora, os preços de venda, assim, e vendas efetivas, se calhar não baixaram tanto, porque viu-se mais anúncios a baixarem de preço. E eu sei também que, em vez de vender em 2 semanas, muitos imóveis são vendidos, em vez de em 2 semanas, são vendidos em 3 meses. Ainda assim vendem-se. Não é? Sim. Agora, os preços têm subido, não é? E eu não vi ainda. E o mercado continua a acompanhar todo. Descerem. Sim. E depois o problema não é esse, é que continuas a ver muita procura e pouca oferta. Alguma, depende das zonas. Sim, opa, eu Depende das aqui nestas zonas. zonas. Mas porque assim, por exemplo, também eu tenho reparado nos últimos meses, se quiseres procurar, imagina, uma moradia, é mais difícil encontrar uma moradia do que era há 6 meses atrás. Sim. E é um produto, isso é por causa da cena do Covid. Toda a gente provavelmente fechado, provavelmente sim. Uma zona mais isolada. Sim, provavelmente sim, mas nota-se que há menos produtos Sim. Quando eu estou a avaliar, não é? Estou a procurar amostras para avaliar e encontro menos amostras desse tipo. Sim. Eu vou, contrato, tu digo, olha Paulo, quero que tu me faças uma avaliação no meu imóvel. Tu vais lá, fazes a avaliação, eu posso usar essa avaliação no banco? Podes usar essa avaliação no banco, eventualmente para reclamar da avaliação bancária, ok? Agora não pode ser apresentada essa avaliação para efeitos de crédito. Pois, porque eles não aceitam a tua avaliação. Não, isso é assim, as avaliações são atribuídas... Mas faz sentido os bancos não aceitarem? Será que faz sentido isso? Uma vez que tu é assim, o sistema, eu faço a minha questão avaliações... tu és um avaliador certificado, certo? Sim. Assim, é discutível agora. As avaliações para o sistema financeiro têm um procedimento muito específico, ou seja, não sou só eu que avalio. Imagina, eu faço a avaliação, sou o perito que vai ao local, recolho a informação, emite um relatório, e esse relatório depois entra no sistema, não é? Eu valido, e ele ainda vai ser revisto, ok? Por um avaliador, vai ser supervisionado por outro avaliador, ok? E depois vai para o departamento de avaliações do banco, onde provavelmente alguém vai olhar para ele também. Isto tudo antes de ser entregue ao cliente, ok? Exato. Ou seja, é um processo que tem grande supervisão, okay? Que é muito controlado, okay? E tudo no banco, ok? E depois, além da avaliação do imóvel, temos de ter em conta o risco do crédito, o risco do imóvel, o risco... Tudo isto tem que ser analisado quando se está a fazer uma avaliação para o banco. Por isso faz algum sentido que seja o banco a controlar o processo. Okay? Senão está aqui... Porque imagina, isto não é correto, não é? Mas podia eventualmente questionar que o cliente contratou diretamente o avaliador para tentar de alguma forma influenciar. Não quer dizer que isso aconteça, mas podiam questionar, não é? Assim não é claro, ou seja, porque quem está a pedir é a instituição de crédito. Exatamente. Okay? Agora, por exemplo, se fores a um banco pedir uma avaliação, eu não sei até que ponto é que outro banco te aceita essa avaliação. Eventualmente não te vão aceitar. Eu já tive situações em que, imagina, o cliente disse precisamente de uma avaliação bancária, né? Bancária mesmo, em que o outro banco acabou por aceitar essa avaliação. Mas por causa de que disse, se não aceitarem, eu vou continuar a fazer neste banco. Ou seja, então eles aí sentiram-se pressionados, mas não aceitarem, ficam com o aceitam. cliente, percebes? Sim. Mas foi um caso excepcional. Eu sei que estes casos existem, mas são muito excepcionais. Mesmo o próprio banco, de outra instituição bancária, acaba por não aceitar e terem que fazer a avaliação. Se quiseres porque tem a ver com o controle do processo todo da avaliação. Exatamente. Agora, contratar diretamente um avaliador faz sentido se quiserem, por exemplo, reclamar do valor da avaliação do banco, ok? Sim, se eles mandarem um valor muito baixo, tu dizes, então, mas como é que o meu avaliador fez uma avaliação de 130 e vocês estão a dar de 100? Eventualmente, pode haver algum erro, podem reclamar dessa forma, exatamente, porque até se tens uma avaliação do banco, se não concordas com o valor, podes reclamar a avaliação. Agora, tens que fundamentar a reclamação também. Porque se não estiver fundamentada, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai olhar para aquilo. O ideal é mesmo isso, fazer um pedido externo, diretamente, por exemplo, um valor certificado, e depois, olha, como é que vocês me dão 100 se o valor que veio aqui fazer a casa é 150? Estamos a falar nos que vai ser de 50%. Podem verificar se está fundamentado ou não, se há ali uma pequena diferença ou se há uma grande diferença também. Não é? Exato. Então tem aqui uma do Heral que diz: existe influência no valor da avaliação tendo em conta que o avaliador sabe o valor a que vai ser comprado o imóvel? Supostamente não. Sei como. Não, é assim. Eu Imagina, sei quando dizem. Mas fazer a avaliação eu digo, sabe, o meu cliente vai comprar isto por 150. Sim. Isso assim, influencia o teu valor. A minha eu acho que não. Agora, eu não posso dizer que não, nem ninguém, porque assim. E se outras situações que acontecem quando estamos a fazer um serviço de avaliação, que é. Temos a parte objetiva e depois a subjetiva, não é? Que não sabemos bem o que acontece quando nos dizem uma coisa dessas, não é? Eu, à partida,
digo que não, e eu vou-te explicar porquê. Porque quando me dizem o valor 150, esse valor, eu gravo esse valor, ok? Porque toda a gente grava. Toda a gente grava. Não, mas não é isso. Agora, eu estou a fazer o processo de avaliação, ok? Estou a fazer a prospecção para determinar o valor do imóvel. Eu tenho uma área, mas eu ainda não sei, eu estou a pesquisar imóveis e só estou a olhar para uma coisa que é o valor do imóvel e o valor ao metro quadrado. Quando estou a fazer os meus quadros, eu analiso valores ao metro quadrado. 1.100 euros, 1.200 euros, 1.500 euros, um metro quadrado, ok? Exato. E eu não estou ainda a pensar No valor que ele disse. no valor, não. O valor que ele disse não importa, porque eu não estou a multiplicar o valor ao metro quadrado pela Claro, área do imóvel. Claro. Percebes? Porque se tivesse já mentalmente, agora não estou a fazer essa conta. Pois não. Porque se for 80 vai dar 120, se for Exato, 100 exatamente. vai dar 150 e eu depois não tu estou a fazer no essa fim é que vês conta. esse valor. E eu Muito quando bom. atinjo o valor ao metro quadrado, eu pego nesse valor e meto no quadro de áreas e verifico, ó, deu-me 130. Ou deu-me 150, olha, por acaso foi o que ele disse. Exatamente. Ou deu-me Ou 130. 160 até que até é bom. Hã? Deu-te 160 e tu olha, afinal até vendeu a mais preço. Exatamente, pronto. Mas por aí pode-se fazer. Pode ter influência neste aspecto, quer dizer, imagina, tu chegas a um valor ele disse de 150, não é? E tu chegas a 100 mil. Se calhar vais dizer, pá, aqui alguma coisa está errada, não é? Se calhar vais verificar as tuas amostras outra vez, não é? Verificar, será que eu fiz aqui alguma coisa... Pode de ver se estás a fazer alguma coisa mal. Sim, pode eventualmente, para ter aqui algum cuidado. Olha, há casos em que eu digo, pá, a área está mal registada, o imóvel, ele está a vender um imóvel que acha que tem 100 metros quadrados, ele tem 80. Exato. Ok? Porque a área de varandas... E aí justifica-se logo. Exatamente. Há casos em que não, mas é caso a caso. Agora... pode influenciar de forma inconsciente. Olha, eu vou dar um exemplo que se calhar não tem nas tuas questões, tem a ver com as casas. Mas entras numa casa, vou dar dois exemplos. Uma casa, olha, estás a ver este estúdio? Tudo arrumadinho, muito clean, tudo impecável. Entras aqui e sentes-te bem, não é? Sim. Agora, imagina que entravas aqui, tinhas aqui uns odores, uns cheiros estranhos, tudo desarrumado, virado ao contrário. Pá, a partir não influencia. Nós temos de ter a forma... O nosso subconsciente... Agora, o subconsciente... também trabalha um bocado, não é? Claro. Eu não estou a dizer que faço isso, não faço isso de forma objetiva. Agora, nós, à partida, não nos sentimos bem em determinados espaços, não é? Claro. E pode acontecer, não estou a dizer que acontece, mas se acontecer não é porque queremos, não é? É porque acontece. Exato. Eu tenho aqui do Antero Silva que me pergunta como é que é calculado o metro quadrado do terreno / jardim, assim como o terraço? Quais são as diferenças de metro quadrados, por exemplo, da área útil e área dependente? Que é o Sim, tem diferenças. Imagina, quando estamos a avaliar e a fazer prospecções, estamos sempre a determinar Existe valores da área brutas privativas, ok? Quando estamos a avaliar áreas dependentes, é uma porcentagem, normalmente. Vamos dar um exemplo. 1.000 euros de área útil corresponde a quanto em terraço, jardim... Por exemplo, jardim é diferente, ok? Já vamos lá. Estamos a falar de apartamentos ou de moradias, terraços ou varandas. Então vamos falar de terraço. Varandas pode 15%, quem punha 20% ou 10%, por aí. Depende dos casos, ok? Por isso eu vou dar valores muito subjetivos, mas imagina, punham a 15%, se quiserem. Uma área de cave, garagens, podem pôr 30% a 35%. Vale menos também. Ok? Tudo que são dependências vale menos. Exato. Imagina, essas áreas de caves é o que tem mais significado, por exemplo, há moradias. Tens o resto de chão e o primeiro, não é? E o resto de chão era uma cave, o resto de chão era uma cave e eles transformaram em casa. Mas sim. Aquilo para avaliação só vale 40% da área de cima. Já percebi. Okay? Um sótão é a mesma coisa, o sótão é uma área de média dependência. Nunca pode valer o mesmo que vale uma área privativa. Ok? Agora, quando estamos a falar de terrenos ou jardins, não é? De casas, é diferente. Porque então estamos a avaliar uma casa, avalia-se por dois métodos, o método comparativo de mercado e o método do custo e da reposição. Okay? O método comparativo, estamos a falar só de áreas de construção, ok? O valor dos terrenos já é agregado na área de construção da casa, ok? Por isso não se avalia a parte do terreno. Okay? Ok, não se avalia um jardim. O que eu avalio, não, a parte não. O que eu avalio é, quando estou a fazer pelo método do custo, eu vou comprar o terreno, vou simular a construção da casa e os encargos inerentes aos arranjos exteriores também estão lá, ok? E por isso entra. Agora, se me disseres, esta casa tem um terreno de 500 metros quadrados, a casa do lado tem um terreno de 200, isto vale mais? Isso é relativo, tem que se ver como é que é o mercado, porque depende um bocado... Não é linear, ok? Pode não valer em proporção ao valor da área. Outra coisa que está aqui, o Filipe Carneiro pergunta, como é que é avaliada uma habitação em ruína ou muito velha degradada? Como é que é avaliado? Os métodos são os mesmos, método comparativo de mercado e método custo e reposição, ok? Se for pelo comparativo de mercado, vais à procura de ruínas também, ok? A ver se encontras no mesmo estado de degradação, com a mesma área de terreno, porque nas moradias, quando estamos a falar de ruínas, aquilo é quase vendido ao valor de terreno. Sim. Se aproveitar alguma coisa da construção,
vale se calhar, quando estamos a falar o valor da construção em si, se calhar 10%, não é? Porque está muito degradado. Mas tu só avalias casas que são habitacionais, certo? Não podes avaliar, por exemplo, o banco. Para o banco? O banco não te faz um crédito de uma casa, por exemplo, que não tem a cozinha. Porque já não é um... Sim, estamos a falar crédito de habitação para habitação para permanente. Sim. Tem que ter condições de habitabilidade. Porque se não tiver, muita gente Que eles não dizem sabe que é isso. ter uma cozinha completa Pois, mas há muita gente que não e uma sabe cozinha. isso, Cozinha, imagina. quando eu digo cozinha, é uma pia com uma torneira. Agora, mas há muita Ok. gente que não sabe isso. Imagina, imóveis completamente todos destruídos. Eu vou pedir um crédito ao banco. Não, tem que se informar no banco. Ok, das Vai condições. chegar ali, o avaliador chega lá, não tem Eu nada. já avaliei, houve um banco que já fiz uma avaliação para esse efeito, ok? Para a habitação para permanente e que avalia dessa forma, ok? Mas a maior parte não. Imagina, quando queres comprar uma casa que não tenha condições de habitabilidade, quando eu digo isso é ter... Condições? Podia ser, sim, ter condições, vá. Os bancos emprestam para a casa com condições. Ou seja, Pois. o que é que tens de fazer? Tens de pedir um empréstimo para a aquisição, mais um empréstimo para obras, para garantir que essas obras Cobram. coloquem condições de habitabilidade na casa, ok? Pronto, isto é uma boa pergunta que Ou seja, eles emprestam para a aquisição, depois começas as obras e no final das obras, conforme as vistorias que tenhas, libertam capital para ter as condições de habitabilidade. Exatamente. Eu tenho aqui o Bruno Rezende a perguntar, numa zona com muita inflação, tipo Algarve, como é que é determinado o preço quadrado? Tu vês os preços dos imóveis à volta também, para teres uma ideia dos Sim. preços do mercado? Sim, Ok. tudo é igual. E em relação à avaliação de terreno mais construção, como é que é feita essa avaliação do projeto? O construtor pode dizer que custa 100 capa para fazer a casa e na verdade só custou 80. Que mecanismos existem para confirmar isto? Para autoconstrução, é isso? Sim. O que ele está a dizer, o construtor pode dizer que custa 100 capa e na verdade só custou 80 capa. Sim. E depois que mecanismos existem para confirmar isto? Ou não existe nada e Ok. há pessoas que Então fazem é este assim, tipo de imagina. jogadas? Pronto. Podem tentar fazer, sim. Agora, é assim, como é que tu controlas? Imagina que Basicamente o que ele está a dizer aqui isto é dizer que a construção tem um preço já inflacionado para que o banco consiga financiar praticamente a construção a 100% sem se aperceber. Estás a perceber? Basicamente dizer é que o não é avaliador- linear. Não, eu vou dizer porquê. Imagina, estamos a falar de casas novas, não é? Sim, de casas raiz. novas, raiz. Compras um terreno e vais construir uma casa. E eles Ok. querem o valor, Pronto, mais então é alto, assim. que é para... Quando são processos de autoconstrução, avaliamos pelo método comparativo do mercado. Ou seja, eu vou procurar moradias novas ou recentes, ok? Uhum. Sei lá, 2015 para a frente, o que encontrar. Com essas características naquela zona, ok? E vou chegar a um valor ao metro quadrado. Imagina que estávamos aqui, ok? E eu vou dizer, as moradias aqui, área bruta privativa, vendem-se a 1.500 euros ao metro quadrado, certo? Ok. Então eu vou multiplicar a área da casa que vais construir por 1.500 euros ao metro quadrado, vou somar as áreas dependentes todas e vou dizer, o teu imóvel pronto, novo, Vale X. vai valer 400 mil euros, ok? Uhum. Está fechado. Vale, depois de pronto, a casa vale 400 mil, ok? Isto sem olhar para o teu orçamento. Olha, vou ver o orçamento só para ver o mapa de acabamentos, o Tudo. que vais fazer, Sim, ok? sim, para conseguir tudo. avaliar a casa. A tal cena. Mas, não estou, mas o valor do orçamento pouco me importa, ok? Nem olhei para ele. Ok. Mesmo que olhe, não me interessa, porque eu estou a avaliar a venda da casa, não estou a avaliar quanto é que custa fazer a casa. Pois, ok? exato. Pronto, então ela vale 400 mil, certo? Uhum. Então o que é que fazemos a seguir? Vou procurar terrenos na zona, ok? A tua casa é um terreno de 400 metros quadrados, pronto, eu vou avaliar o terreno só. Então o terreno vale 40 mil euros, ou 50 mil euros, ok? Depois nesse terreno eu vou pôr as áreas todas de construção, ok? Área privativa, as áreas dependentes, anexos, arranjos exteriores, tudo. E vou dizer quanto é que custa cada área destas a construir, ok? Mediante o nível de acabamentos que tu me colocar no orçamento, eu vou dizer, o valor de cada metro quadrado. sim, para construir o interior eu gasto 950 euros a metro quadrado ou 1000 euros a metro quadrado, ok? Vou pôr os custos todos lá e vai-me dar o custo de construção meu, ok? Não é do teu orçamento, não olha para o teu orçamento, não olha para o orçamento, ok? Estás a trabalhar os teus Pronto. dados. Nos custos de construção vou pôr os encargos todos com construção, ok? Projetos, licenças, custos de financiamento, todos os encargos, mais 16%, coloco lá também. Nesse valor, depois entra uma coisa, que é a margem, ok? A margem do promotor. Depois aqui é que entra a margem do promotor. E quem vai vender a casa, neste caso, é imobiliário. Aqui entra ou não, porque estamos sim, mas se for para crédito, depois depende de como é que isto é feito, tá bem? Pode entrar ou não a margem do promotor. E este somatório todo vai dar o valor de venda, ok? E este valor de venda tem que estar enquadrado com os 400 mil. E eu depois vou ver quanto é que me deu a mim nos custos de construção e vou ver qual é o teu orçamento. Se me deu 200 e o teu orçamento deu 300, eu vou dizer assim no relatório do banco, os custos enviados pelo cliente estão acima do valor expectável para aquela casa. Ou seja, no fundo já estás a dizer... Certo? E depois outra coisa, se eu compro casas a 400 prontas, a obra não pode custar 600, não é? Também. Exatamente. Às vezes acontece a obra custar 400 quando eu compro casas prontas com o terreno a 400. Também não pode, pois não? Sim, pois. Eu sei, assim, nós já sabemos à partida que quando os clientes apresentam orçamentos já vêm inflacionados. ok? Claro. Normalmente, na minha generalidade, é
Os valores com IVA deviam ser valores Desculpa, sem IVA, ok? Normalmente é isso. Mas, pronto, controla-se dessa forma, ok? Sim, o controle depois da libertação de capital não tem a ver com o orçamento, ok? Cada banco tem uma folha própria, consoante o tipo de bem que vai construir, se é uma moradia de terra, se é 2 pisos, em que já tem lá percentagens atribuídas a cada tipo de trabalho e o capital é libertado em função da folha de obra do banco, ok? Não é do orçamento. Se o andar estiver arrendado, isto tem algum impacto na avaliação? Tem. Ou o que realmente importa é que a casa vale e não o que ela pode valer? Depende. Eu vou comprar uma casa arrendada. Eu vou comprar uma casa arrendada. Sim. Essa casa tem um valor de avaliação mais baixa? Mas vais comprar para quê? Para habitação própria permanente? Por exemplo, para investimento. Imagina investimento, que eu ok. vou comprar para revenda. Depende da renda. Eu posso comprar para revenda. É uma renda atual? Isso influencia. Claro, imagina, se for uma renda atual, o inquilino podes tirar de lá o inquilino ao fim de 6 meses, ao fim do ano. Exato. É um bocado irrelevante o valor da renda. Se for uma renda daquelas antigas, em que o senhor tem... Só quando falecer. Imagina, o inquilino tem 80 anos e a esperança média de vida há de ser 87, ele vai ficar lá 7 anos a uma renda de 160 euros. Isso conta. Já percebi. Porque tu só podes. O que é que fazes? Normalmente o que se faz, o correto fazer nesses casos é simular, ou seja, o retorno do imóvel nos próximos. Imagina que a esperança média de vida daria mais 10 anos, ok? Ele ficaria no imóvel 10 anos com uma renda de 160 euros mensais, ok? E ao fim de 10 anos farias a venda do imóvel. E esse valor, mas depois faço um cash, ou seja, trago esses valores ao ano zero, faço o chamado cash flow, não é? Faço o valor ao ano zero e dá-me o valor atual do imóvel. Agora, é um valor sempre inferior. Olha, esta eu não sabia. É um valor inferior, por isso é que, por exemplo, moradias com inquilinos, ou apartamentos com inquilinos com rendas antigas, têm valores muito inferiores à partida, porque tu, se quiseres comprar um apartamento devoluto, não é? Livre, estás disposto a pagar mais do que se ele estiver ocupado com uma renda de 160, que ninguém o quer, não é? Sim. Se tiver uma renda de 1000, tu até pagas mais. Exatamente. Se ele ter um retorno, se ele tem um retorno de 10% ao ano, pagas bem. Se ter um retorno de 1%, pagas menos. Claro. Pronto, é por aí. Qual é o custo mais ou menos de uma avaliação de uma casa ou um imóvel no banco e se for, por exemplo, diretamente a um avaliador? Mais ou menos. Existe alguns valores parâmetros? Depende da tipologia do apartamento, depende de muita Sim, coisa. não depende de tipologia assim. Eu sei que no os banco bancos cobram, mas os bancos não podem alinhar, Sim. porque quando vão avaliar um banco, é como eu disse, Sim, por exemplo, há bancos que cobram, por exemplo, 220, há outros que cobram 300. Sim, mas isto tem a ver com a instituição de crédito, depende, não é? Até porque, além disso, depois ainda pagam a abertura de processo. Mas uma avaliação, por exemplo, pedida a ti diretamente, será bastante mais barata, não é? Digo eu. Depende, a partir sim. Não, porque não fará sentido. Também não faz esse circuito todo, não é? Agora, também, para esse fim, não vale a pena fazerem uma avaliação, contratarem para fazer crédito, porque eu não posso fazer, não é? Agora, é mais barato, sim. Agora, não depende da tipologia nem da área, depende do tipo de imóvel, basicamente, ok? O que eu cobro, os valores que eu ou outro avaliador cobra têm a ver com o tempo que demora a fazer o trabalho, ok? Há valores, se for fora da nossa área de trabalho, terá mais a deslocação, não é? Agora, dentro da área de trabalho, são valores mais baixos que esses. E agora, a última pergunta que é do Nobody, ele pergunta a bolha imobiliária e tudo aquilo que ele traz agregado, se acham que vai fazer boom e quando? Eu acho que, não faço a mínima ideia. Não, eu aqui respondendo ao Nobody, eu digo-lhe, eu acho que aqui não existe uma bolha imobiliária, existiu na altura quando foi dos spreads e do Euribor, e neste momento eu acho que os bancos também estão muito mais preparados e muito mais protegidos. Sim, é mais controle. A nível de... Por isso eu acho que não vai existir nenhum. Hoje estão a 150 e amanhã vão estar a 100, porque há muita gente que tem esta noção que está a 150, espera um aninho que daqui a um aninho vai estar a 100. Eu acho que isto é impossível. Ainda que há muito controle sobre as taxas de juros, que podia acontecer. Depois tens agora fundos de investimento que trabalham nos imóveis todos dos bancos, ou seja, tens ali uma proteção muito grande à volta de todo o mercado financeiro, eu acho. Por isso é que este mercado não é assim tão volátil quanto isso. Ele desce, pode descer, sim, é assim, mas tem uma descida. Eu acho que não há de ter uma quebra, eu não faço previsões, por isso não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Agora, o que eu sei de mercados e que toda a gente sabe é que tudo o que sabe voltar a descer depois, não é? E eventualmente há de haver, ele tem subido de forma constante, não é? Há de haver uma correção, um dia destes, vai corrigir. Agora, também ninguém sabe até onde é que vai corrigir. E para isso tem que haver mais oferta de procura. Assim, também, enquanto houver imóveis, pessoas a comprar imóveis aos preços que estão anunciados, vai continuar a subir. Não é? Claro. As pessoas é que fazem o crescimento do preço, isso que não se capacitam mas são as pessoas que fazem isso, porque vamos supor, depois dá aquela coisa, meu vizinho deu a 140, eu vou pôr a 145. Aqui há 3 anos, em algumas zonas aqui do Porto, começaram a aparecer os imóveis novos.
não havia já há muitos anos, não é? O investimento parou um bocado depois da crise e depois houve aqui 2 ou 3 anos em que se vendeu só imóveis usados, não é? Sim. Começaram a aparecer os novos. E quando começaram a aparecer os novos, havia situações engraçadas em que se quase compensava comprar novo do que um usado. Exato. Ok? Isso depois foi corrigido, não é? Mas olha que mesmo assim, mesmo agora assim eu já vim cá e tudo. E sei que há zonas que há especulação, por exemplo, se fores aqui para a Baixa do Porto, por exemplo, há casos em que tu vês, ou na Foz, por exemplo, fazemos na cara, não é? Compensa-te comprar uma casa velha de comprar é mais caro comprar um terreno de comprar uma casa velha. Comprar uma casa para remodelar, em alguns casos. Tal é a especulação de terrenos porque não há, não é? Não há. Não há. Agora, há especulação e o mercado vai corrigir quase certeza absoluta. Agora não sei responder quando. Yeah. Nem em que valores. Pá, olha, agradeço-te imenso. Vocês já souberam aqui, acho que tudo o que queríamos perguntar, acho que o Paulo já esclareceu. Pá, agradeço também ter aceito o meu convite. Nada, foi um prazer. Por isso, pessoal, já sabem, vou ter o link na descrição do Paulo. Se quiserem depois também mandar mensagem, pedir serviço ao Paulo, ele está aí para fazer os serviços. Por isso, despeço-me mais uma vez, Paulo, obrigadão. E como sempre, bye bye e até breve.